senhora presidente, senhores senadores e senhoras senadores. No dia 14 de junho deste ano, o Tribunal de Contas da União decidiu auditar os valores dos salários pagos pelas estatais não dependentes aos seus presidentes e também aos seus diretores e demais colaboradores. Os ministros daquela corte entenderam existir manifesto descompasso entre os valores praticados pela iniciativa privada e aqueles pagos pelas estatais e sociedades de economia mista em todo o país. Essas empresas públicas, senhora presidente, e sociedades de economia mista possuem supostamente receitas próprias e não recebem convencionalmente repasse do governo federal. Serão submetidas a essa investigação mais de 100 empresas públicas e sociedades de economia mista, entre as quais podemos destacar a Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Eletrobras, Furnas, Eletrosul, Eletronorte e por aí vai. Mas, sobretudo, o que mais me preocupa não é só o quanto esses dirigentes percebem, mas sim o quanto eles propriamente produzem. Informações preliminares, senhoras senadoras e senhores senadores, são assustadores. Tem dirigentes estatais que chega a ganhar ou a receber ou a perceber até mais de R$100 mil por mês. Resultados de penduricários que agregam a sua remuneração, tais como membros de conselho, não tem um diretor ou um presidente de estatal que não seja também membro de diversos conselhos. E isso, evidentemente, é inaceitável, é inadmissível. Isso é um deboche ao povo brasileiro, sobretudo no momento que o Brasil vive o seu pior momento, a sua pior crise, onde temos ainda cerca de 14 milhões de brasileiros desempregados e milhares de brasileiros subempregados e também milhares, para não dizer milhões de brasileiros que percebem apenas um salário mínimo. Não se trata de fato inédito. Já em 2016, o Tribunal de Contas da União observou o descontrole da política institucional de distribuição de lucros do BNDES, evidentemente aos seus diretores e aos seus colaboradores. Entre 2011 e 2015, a instituição financeira pagou expressiva soma de 978 milhões de reais a seus funcionários, sendo que os lucros foram obtidos. Distribuiu a nível de participação de lucros, sendo que os lucros foram obtidos, por incrível que possa parecer, a partir de recursos do Tesouro Nacional, o que também é inaceitável, o que também é inadmissível. Estas distorções entre os valores percebidos pelos funcionários das estatais e aqueles devidos ao restante do funcionalismo públicos, motivaram-me a apresentar uma proposta de emenda constitucional aqui nesta casa, que recebeu o número 58 de 2016. O projeto dispõe que os salários pagos a empregados e a ocupantes de cargos nas empresas públicas e sociedades de economia mistas e as suas subsidiárias devam ficar sujeitos ao limite imposto pela remuneração de todos os demais servidores públicos. Entendo inaceitável que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, muitas vezes detentoras de monopólios e beneficiadas por recursos transferidos pelo Tesouro Nacional, têm uma política salarial privilegiada em comparação ao restante dos servidores públicos desse país. Nesse momento, senhora presidente, senhor presidente, em que a instabilidade econômica não soa isonômico, muito menos republicano,
A convivência dos regimes distintos de remuneração para os servidores públicos não é a melhor prática. Salários pagos a empregados e a ocupantes de cargos nas empresas públicas, sociedades de economias mistas e suas subsidiárias devem estar sujeitos imperativamente aos limites constitucionais impostos às remunerações dos demais servidores públicos desse país. A Constituição Federal estabelece como teto para o salário dos servidores públicos federais a remuneração mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a maior corte de justiça desse país. Nos estados, todavia, o limite é o salário do governador. E nos municípios brasileiros, o teto salarial é o do chefe do Poder Executivo Municipal, ou seja, do prefeito municipal. Deve-se ter em mente que a cultura da inesgotabilidade dos recursos públicos empurrou a gestão administrativa dessas entidades aos limites da irresponsabilidade remuneratória, permitindo a captura da estrutura por poderosas corporações de empregados, transformando os meios em fins, em inaceitável inversão de valores e finalidades. Em uma quadra em que se discute a necessidade da autoridade estatal, esse padrão remuneratório soa irreal e assintoso. Não é possível continuarmos a aceitar passivamente essas distorções que existem, sobretudo nas empresas estatais. Nesses tempos difíceis, senhor presidente, exige-se sacrifício maior, porém todos deverão suportar isonomicamente os efeitos deste freio de arrumação político e econômico que estamos sendo compelidos a acionar. Esclareço ainda que, em linhas gerais, a PEC que apresentei, de número 58, que altera a redação do parágrafo 9º do artigo 37 da Constituição Federal, eliminando os regimes remuneratórios entre aquelas empresas públicas e as sociedades de economia mista, que são dependentes, e as demais consideradas não dependentes, cujo objetivo da proposta de emenda à Constituição, ela aguarda deliberação na Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa. Desde 2016, ela foi protocolada. Recebeu já na legislatura anterior um parecer favorável do senador Ataídes de Oliveira. E agora foi distribuída ao senador Assir Gurgás, que também já deu parecer favorável a essa emenda à Constituição de número 58, que aguarda ser pautada na Comissão de Justiça dessa Casa. A quem faço um apelo aqui desta tribuna ao senador Edson Lobão, presidente da Comissão de Justiça do Senado Federal, que possa pautar o mais rapidamente possível essa PEC para que nós possamos, de certa forma, corrigir uma distorção que, ao longo da história, se agravou pelo corporativismo e pelo clientelismo das organizações.